Meus amigos, minhas amigas, um grande abraço, que prazer, que satisfação estarmos juntos a partir de agora aqui no nosso canal 20. Está no ar mais um programa Will Nunes e vamos aos destaques de hoje. Motoristas reclamam da falta de estacionamento. Olha só, essa é uma das matérias hoje aqui do nosso programa. Os motoristas estão reclamando dessa falta de estacionamento aqui na nossa cidade. É um problema sério que nós vamos abordar aqui no nosso programa. Como vocês podem perceber, nós temos vários carros que estão estacionados em lugares irregulares, mas que reclamam acerca desse espaço que não tem na nossa cidade. Será que nós temos que se adequar a essa realidade? Daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto aqui no nosso programa, que é a questão do trânsito, que envolve toda a nossa comunidade, que envolve toda a nossa coletividade. É preciso que a gente tenha consciência de que esse é um trabalho que depende de mim, depende de você, depende dos órgãos públicos, para que a gente tenha realmente um resultado positivo, para que todos possam ter oportunidade de estacionar o seu carro, possa ter oportunidade de ter o seu espaço, mas que também respeite o espaço do outro. Isso que é muito importante. Bom, além desse assunto, vamos falar desse outro aqui. Esse aqui eu acho fundamental nós abordarmos, que é o radiopatrulhamento da Polícia Militar. Olha, é o trabalho do helicóptero, é o trabalho aéreo, é o trabalho por terra. A Polícia Militar, nossa gloriosa Polícia Militar, considerada uma das melhores do Brasil, realiza um trabalho juntamente com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros, um trabalho excepcional. Nós vamos mostrar esse trabalho, como é que isso funciona. Isso ajuda a segurança da nossa cidade. Uma cidade que tem quase 400 mil habitantes e tem um fluxo de gente que se fala em 600 mil, porque as cidades circunvizinhas, todas elas, ficam aqui na nossa Montes Claros, que é um polo universitário, uma cidade importante. Então vocês vão conhecer esse trabalho da Polícia Militar, como é que funciona, como é que é esse trabalho aéreo. Olha o trabalho da nossa gloriosa polícia, o trabalho do helicóptero, desses profissionais. Gente, não é fácil. Uma cidade que cresce como Montes Claros não é fácil e daqui a pouco nós vamos mostrar. Outra matéria é o trabalho da Polícia Militar. Esse aqui é que mostra as oportunidades. A Polícia Militar interage com as faculdades. E aí, as pessoas, elas têm acesso, através desse encontro promovido pela Polícia Militar, têm acesso aos cursos, né, que são promovidos, que estão disponíveis pelas faculdades. Isso ajuda o jovem, a adolescente, também escolher aquilo que ele vai se identificar. É um trabalho que a polícia faz de aproximação entre as faculdades e a população e a comunidade. Então essa amostra é muito importante e nós vamos falar daqui a pouco, porque antigamente você tinha uma polícia distante, hoje você tem uma polícia cada vez mais presente, uma polícia que dialoga com o cidadão. E esse é o trabalho que tem sido feito. São várias as ações de cidadania que a Polícia Militar realiza e nós vamos mostrar daqui a pouco aqui no nosso programa. No ar, programa Will Nunes. Eu volto já. Mas que alegria estarmos juntos aqui no nosso canal 20, conversando com você aqui com o programa Will Nunes. Eu quero contar sempre com o teu carinho, com a tua audiência, porque juntos nós vamos fazer cada vez mais um programa traçando caminhos para a cidadania. Chega mais. Gente, vamos falar agora de um assunto muito importante que interessa a todos nós, que é essa questão do estacionamento, que envolve os motoristas, mas envolve os ciclistas, envolve os pedestres, envolve você, envolve eu, envolve todos nós. Vamos ver a matéria, daqui a pouco a gente volta comentando ela. Vamos lá. O que o senhor acha do trânsito de Montes Claros? O trânsito de Montes Claros tem sido, ultimamente, muito congestionado, né? A cidade cresceu demais e as ruas estreitas, né? Então a gente encontra muita dificuldade em estacionar, principalmente as vagas de idosos, esses carros que vêm de fora, moto, coloca no lugar. Agora mesmo tem uma moto ali, ó, na minha frente, na vaga de deficiente físico, né? Aqui em frente o meu carro. E isso é constante que a gente encontra, né? Quando o senhor não acha a vaga para estacionar, o que o senhor faz? Quando a gente não acha a vaga de idoso, quando eu não acho a vaga de idoso, eu tenho que procurar uma vaga e colocar o talão de estacionamento, né? E mesmo assim está difícil demais.
a gente tem que procurar uma garagem paga, né, para estacionar. Aqui não tem lugar, a gente fica no estacionamento, mas não é todo lugar. Quando a gente está com muita pressa, às vezes a gente para em lugar que nem não é permitido, mas a gente para, que é carga e descarga, rapidinho para poder sair. O que o senhor acha do trabalho dos agentes da MC Trans? Ué, são eficientes, eles cobram, multam e tudo mais, mas infelizmente a gente tem horas que a gente comete coisa errada no trânsito, né? Muita dificuldade, principalmente porque o trânsito aqui não é muito planejado em Montes Claros e nós temos uma dificuldade enorme para estacionar. As vias não têm muito acesso. Quando a gente vai estacionar, às vezes atrapalha, as motocicletas atrapalham bastante também, porque não estacionam em locais permitidos para elas. Às vezes a gente tem que estacionar sempre em estacionamentos muito caros no centro, né? E é isso aí. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Will Nunes. Nós vamos conversar agora com o diretor administrativo da MC Trans, o Gilmar Ribeiro. Ele vai nos explicar um pouco do trabalho que tem sido feito no sentido de organizar o nosso trânsito. Primeiro, eu quero agradecer a tua generosidade de estar aqui conosco, participando do nosso programa. Eu que agradeço o convite e bom dia a todos. Quantos agentes hoje a MC Trans tem trabalhando nessa fiscalização? Montes Claros tem hoje 58 agentes preparados, estão credenciados para atuar no trânsito de Montes Claros, somado mais 216 policiais que são credenciados também pela MC Trans para a fiscalização do nosso trânsito. Por que a área azul é tão difícil de encontrar? Montes Claros é uma cidade de ruas estreitas. O espaço físico das ruas ela está extremamente comprometido. Então, neste caso, algumas vias são estabelecidas como estacionamento rotativo, que não são muitas, e o volume de veículos cresce de forma acelerada na cidade de Montes Claros. Então, essa demanda acaba sendo maior do que a oferta, mas é em razão da estrutura da nossa própria cidade. Essa fiscalização ela se concentra em algumas áreas específicas? Não, a fiscalização ela é realizada em toda Montes Claros, na área central, nos bairros de Montes Claros, na periferia de um modo geral. Mas, especificamente, realizamos um trabalho mais intenso no centro de Montes Claros, razão do maior movimento de carros, de motos, de veículos de um modo geral. Eu estou conversando com o Gilmar Ribeiro, ele é diretor administrativo MC Trans. Nós estamos falando sobre essa questão que envolve fiscalização e a questão das multas. Existe uma indústria da multa em cima disso? E definitivamente isto não existe. O que existe são infratores contumazes, são pessoas que são reincidentes em multas, desobedecem à sinalização de trânsito, e a sinalização de trânsito ela não é colocada por acaso. Uma placa proibida de estacionar, por exemplo, ela prevê primeiro um estudo técnico para depois ser implantada. E esse estudo técnico aponta a necessidade para que aquela via possa oferecer segurança para o usuário, pedestres, motoristas e motociclistas. Então, essa implantação dessa sinalização é para garantir uma circulação, uma qualidade no trânsito com segurança para que todos possam circular de forma tranquila. Olha, dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Existe excesso de multas? Não. Na verdade, volto a dizer novamente, as multas elas só estão ocorrendo porque existe o motorista infrator. O motorista que desobedece à lei, desobedece às normas de trânsito, o condutor ou motociclista também da mesma forma. Então, estas multas elas ocorrem em última instância, é a última intervenção. Primeiro, os agentes são orientados a conduzir de forma a organizar o trânsito de forma diplomática, pelo diálogo, mas subsistindo as irregularidades, aí infelizmente ele tem que aplicar sanção e a multa também é uma forma de educar o condutor. Então essa multa ela é em razão das infrações que infelizmente existem e existem em Montes Claros em larga escala. Eu te pergunto o seguinte, esse dinheiro ele vai para um caixa único ou para um caixa específico para conscientizar a população? Segundo a lei de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, as multas arrecadadas vão para o Fundo de Transporte e Trânsito, é uma conta específica que é investido consequentemente no trânsito, com vias, com sinalização, como você verifica, vários semáforos estão sendo implantados, várias placas indicativas, então tudo isso é originado do recurso das multas.
Eu vou te fazer a última pergunta. A gente chega em alguns lugares, por exemplo, um shopping, e lá tem uma área específica para o portador de deficiência. E lá o cidadão, o motorista comum, coloca o carro lá. Vai existir alguma fiscalização nesse sentido? Veja bem, com o advento da lei do Estatuto do Deficiente Físico, aprovado e sancionado recentemente, os órgãos de trânsito passam a ter competência para fiscalizar estes espaços, em shoppings, espaços reservados, em outros espaços públicos fechados. Então, até então, não temos competência para essa fiscalização, mas, a partir de janeiro, haverá fiscalização por determinação de competência por lei federal. Gilmar, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Eu acho que isso é muito importante, a gente conscientizar cada vez mais a nossa comunidade, a nossa população. Obrigado a vocês. Conversei com o Gilmar Ribeiro, ele é diretor administrativo da MC Trans. Nós falamos acerca dessa situação que envolve multas, estacionamento e indisciplina no trânsito. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.